Olá pessoal, tá começando mais um Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas. O convidado de hoje é o professor Douglas da Silva. Ele é graduado em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Meteorologia Agrícola e tem doutorado em Meteorologia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, onde ministra as disciplinas na graduação e pós-graduação sobre mudanças climáticas e interações entre o oceano e a atmosfera, além de desenvolver pesquisas científicas nesses assuntos. Olá, professor, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um bate-papo bem produtivo. Vamos começar, falando sobre esse assunto. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que são as mudanças climáticas e quando a gente fala em mudanças climáticas, o que nós temos de previsão para Mato Grosso? Tá. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo básico, né? A gente divide a meteorologia em duas partes, tá? A gente tem o tempo e a gente tem o clima, tá? O tempo é as condições do dia. Então, hoje a gente pode dizer que o tempo em Cuiabá é de 39 graus, umidade relativa é de 20%, velocidade e direção do vento são tais condições. Então, isso determina o tempo do dia. Então, quando tem a somatória de várias condições de tempo, de vários dias, ao longo de vários anos, tu caracteriza o que a gente chama de clima. Então, o clima, por exemplo, é algo maior. Então, a gente está falando uma média de 10, 20, 30 anos. Então, a gente pode dizer que o clima em Cuiabá, no mês de setembro, ele é caracterizado por condições secas, altas temperaturas, pouca umidade do ar. Então, é importante a gente começar por essa distinção. Quando o clima, ao longo das décadas, ele começa a mudar, tá? E aí, quando eu digo assim, é mudar de algo progressivo, seja ele vamos pensar na temperatura, tá? Vamos pensar que a temperatura esteja aumentando ou esteja diminuindo. A gente sempre tem que pensar, quando a gente fala de mudanças climáticas, nós temos dois caminhos, tá? Então, o que acontece? Então, quando a temperatura, vamos pensar assim, ela começa a aumentar no passar dos anos, no passar das décadas, a gente tende a ir para uma mudança climática, tá? Então, tem o tempo, nós temos o clima ele varia, ele oscila, é normal, o clima oscila, então tu vai ter anos que é um pouquinho mais quente, anos um pouquinho mais frio. Só que se ao longo do tempo essa condição começa a aumentar, mesmo variando, a gente começa a entrar num processo de mudança climática. Então a gente já teve a história da Terra, a gente já teve vários momentos bem mais quentes e bem mais frios do que é hoje. O que a gente chama das eras glaciais e interglaciais. O que difere? O que a gente difere do atual panorama hoje, que nos faz dizer que tem uma mudança climática do passado? Que no passado, essas mudanças climáticas sempre foram forçadas ou aconteceram por causas naturais. Ou foi o movimento de placas tectônicas, ou é o movimento da própria órbita da Terra em torno do Sol. Em alguns momentos o Sol esteve mais forte, esteve mais fraco. Então, essas são causas naturais, tá? Se a gente olhar essas causas naturais hoje, nenhuma delas está anormal. A órbita da Terra está lá bonitinha, o Sol está bonitinho, está calmo, as placas tectônicas estão dispostas de certa forma que tu tem correntes oceânicas da atmosfera normais. E aí entra a pergunta, bom, então por que o planeta está aquecendo? Bom, se tu não tem nenhuma causa natural agindo, é aí que entra um fator novo, que é o ser humano, né? Nas mudanças climáticas passadas, a gente não tinha o ser humano presente aqui na Terra. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, os últimos 50 anos, 60 anos para cá, a gente vê que a temperatura média global ela vem aumentando, né? Então, hoje é inviável de se pensar que não se tenha mudança climática, tá? A gente está num processo de aquecimento global, isso aí é algo consumado no meio científico, que está nos conduzindo para essa mudança climática, né? E, de certa forma, todas as regiões, de alguma forma, vão ser afetadas. O senhor até estava falando, né, que tem como a gente
monitorar aí a previsão climática, né? O senhor até me disse um pouquinho antes da nossa entrevista, conversando, que é feito esse monitoramento. Então, esse monitoramento, ele ajuda a ter um panorama, né, de como será os próximos anos. Nós temos aí uma previsão para Mato Grosso? Então, a gente pode, de novo, trabalhar numa escala temporal. Tá? A gente tem a previsão do tempo. A previsão do tempo vai ser válida para 1, 2, 3, 4, 5 dias para frente. Nos ajuda no nosso dia a dia. Depois, a gente tem a previsão, que a gente chama de previsão climática. Então, a gente está falando de uma escala de meses. 1, 2, 3, 4 meses para frente. E o que é importante? Todas essas previsões, elas dependem de dados observados. E o que são esses dados observados? São estações meteorológicas que são posicionadas em determinados lugares, que vão coletar dados das variáveis meteorológicas, chuva, temperatura, vento, tudo. E esses dados observados, eles alimentam, vamos dizer assim, modelos matemáticos. Então, por isso que a meteorologia é uma ciência exata, né? Porque ela depende muito de parâmetros físicos e matemáticos. Então, esses modelos, eles têm equações que fazem como se a Terra fosse coberta por uma malha, por uma grade, que a gente chama. Tá? Então, cada grade faz um quadradinho sobre a Terra e esses modelos rodam e nos dão a previsão climática de 3, 4 meses. E tem outros modelos que nos dão a previsão, por exemplo, como é que será a próxima década, né, os próximos 20, 30 anos. Então, assim, o que acontece? O que se tem hoje de estudos sobre, a gente chama de cenários futuros, né? A gente está falando isso para daqui a 50, 60, 70 anos. Tá? Comparado com a condição que tem hoje, tá? O que acontece? O Mato Grosso tende, no futuro, se mantiver o mesmo padrão que está acontecendo agora. Vamos supor que a Terra continue aquecendo. Tá? O que se espera? A gente tem um período chuvoso aqui no Mato Grosso, por exemplo, começa mais ou menos entre final de setembro e início de outubro e vai mais ou menos até março, abril. Né? Mais ou menos se concentra nessa faixa de 6 meses, hoje. O que se projeta para o futuro? Que essa janela, vamos chamar assim, período chuvoso de 6 meses, ele começa a ficar mais curto. Ou seja, a gente tende no futuro as chuvas começarem cada vez mais tarde e tende a diminuir, a terminar ou cessar antes do prazo. E se a gente pensasse no Mato Grosso, que é um estado dependente, quase, vamos dizer assim, exclusivamente do setor agropecuário, isso é um grande problema. Porque se eu começo a encurtar essa janela de chuva, eu começo a estrangular, o que é uma grande vantagem do Mato Grosso, que é a questão das 2 safras. Bom, se eu atraso o plantio da soja, eu vou apertar a próxima cultura lá, que seja de algodão, seja ela de milho. Então, é um cenário que se projeta para o futuro. Né? E, além disso, o que é um outro grande problema que se pensa para as próximas décadas? É que essas chuvas começam a ficar, então, concentradas em menos meses, mas cada vez mais volumosas. Então, isso para um planejamento urbano, para um planejamento agrícola, isso é bastante desafiador. Né? Então, no futuro, mantendo os padrões que se tem hoje, a gente tem esse encurtamento do período chuvoso, porém, depois a gente também não pode esquecer que a gente vai ter um período seco maior, que aí vai ser mais propício à ocorrência de incêndios, problema de falta de água. Então, tem esse cenário a longo prazo, tá? E se a gente pensar para agora, bom, vamos supor que a gente não queira pensar daqui a 30, 40, 50 anos, mas como é que está agora os próximos meses, né? Que é a previsão climática. Os próximos meses, o que se projeta, né? Que a gente vai ter meio que uma amostra desse cenário futuro, que a gente meio que um atraso do período chuvoso. Então, provavelmente a gente vai ter um mês de setembro e outubro bastante seco ainda, com chuvas abaixo do normal. Aparentemente as chuvas tendem a se normalizar em novembro, então a gente já tem um atraso considerável aí em relação à média. E aí quando essa chuva começa em novembro, ela tende a ficar acima da média. Então, a chuva aparentemente tende a demorar a começar a se estabelecer, e quando começar, ela vai começar de vez. E nós mesmos, moradores, né, temos, né, sentido na pele isso, porque pelo menos no ano passado
e no ano retrasado, que eu me lembre, já teve esse atraso, né? Por exemplo, um período, cada vez mais, por exemplo, este ano, em agosto, parece que demorou muito para vir aquele calorão e agora veio com tudo. Nós entramos no mês de setembro, com temperaturas acima da média, recordes de calor, sem chuva, e aí já vem os incêndios, né? Tem toda essa dificuldade. Então, assim, a exemplo dessa questão de muita chuva no verão, calor no inverno, o clima cada vez mais desregulado, é uma questão de mudanças climáticas mesmo, ou é um fenômeno climático, ou diretamente a intervenção do homem na natureza. Por exemplo, em 2023, nós tivemos o El Niño e, ano passado, Laninha. É algum fenômeno ou é por conta mesmo da ação humana? Eu diria que não daria para separar as três coisas, tá? As três coisas andam juntas, tá? Então, o clima, ele tem a sua variabilidade natural. Então, tu vai ter anos que são um pouquinho mais úmidos, um pouco mais secos. Então, ele vai oscilando. Tá? O que é a digital humana, que a gente chama, né? A pegada humana. Então eu tenho essa variabilidade, essa ocorrência ao longo dos anos, e a influência humana seria em intensificar essa variabilidade. Então quando a gente fala de aquecimento global, o senso comum pensa assim, então vai ser sempre quente. Então quer dizer que todos os anos vão ser quentes. E na verdade não é bem assim. É o mesmo raciocínio, se a gente pensar assim, de uma panela com água sobre o fogo. Se a panela estiver ali sobre o fogo, sobre o fogão, sem nenhum fogo ligado, ela está ali, ela está estática. Né? Agora, se a gente está com essa panela com água e acende o fogo, com o passar do tempo, primeiro, a resposta da panela não é imediata, né? Tu não vai ter água fervendo instantaneamente. Então, tu vai ter que aquecer aquele ambiente. Então, a primeira reação depois vai ser o quê? Dessa água começar a borbulhar, que é uma forma do sistema tentar se resfriar. A atmosfera, de certa forma, funciona do mesmo jeito. Tanto que na meteorologia, a gente trabalha a atmosfera, apesar dela ser um gás, a gente trabalha ela como se fosse um fluido, para entender melhor. Por que eu estou dizendo isso? Então, quer dizer assim, a quantidade de radiação que chega do Sol é a mesma. Ela não tem mudado. Então, por que está aquecendo, né? Se a quantidade de radiação do Sol que chega é a mesma, o que é o problema? Então, tu tem a radiação chegando, né? A gente chama de radiação de onda curta. Ela vai chegar numa superfície. Essa radiação aquece a superfície. E a superfície, como qualquer corpo acima de 0 grau, ela vai emitir uma radiação, que a gente chama de radiação de onda longa. Então, essa radiação que é importante para nós, não é a que chega diretamente do Sol, mas é a que a Terra, a superfície da Terra emite. Porque é essa radiação que vai manter, né, junto com um fenômeno que é natural, que é o efeito estufa. A gente precisa do efeito estufa para viver. Se não fosse ele, provavelmente seria bem mais difícil, seria muito mais frio do que é hoje. Então, naturalmente, o efeito estufa, o que é? O aprisionamento do gás, né, CO2, óxido nitroso, vários gases que compõem a atmosfera próxima à superfície. É como se fosse um cobertor. Então, o que é a interferência humana? Então, se o ser humano começa a emitir de forma discriminada CO2 para a atmosfera, é como se eu estivesse botando mais camadas nesse meu cobertor. E aí, essa radiação da Terra, que deveria ficar um pouquinho aqui na atmosfera e ser perdida para o espaço, ela acaba ficando cada vez mais aqui. Ela fica mais tempo. E é isso que proporciona esse aquecimento. E aí entra a analogia com a panela. Então, eu estou abafando a minha panela. Então, eu estou fazendo ela aquecer cada vez mais. E aí, o que seria esse papel dessas bolhas? Seria essas tempestades de chuva, que às vezes ocorrem aparentemente, né? Eu digo aparentemente ainda porque a gente não viu nenhum estudo concreto, das chuvas estarem ficando cada vez mais intensas. Então, é cada vez mais comum no noticiário a gente ver cidades
sofrendo com alagamentos, com deslizamentos, né, com transbordamento de rios, porque é uma forma do sistema, da atmosfera, tentar dissipar esse excesso de energia que fica, esse excesso de calor. No começo do ano, inclusive, Cuiabá, né, começou também, teve enchentes. Em janeiro, né? Isso, e também em Várzea Grande, né, região metropolitana e algumas cidades do interior. Nós começamos a ver isso, né, que não era tão comum antes aqui na cidade, e aí é toda, né, tá explicado então. Exato, se eu não me engano já teve 2 episódios bem interessantes falando do ponto de vista meteorológico, né, significativos, eu acho que foi em janeiro e em abril, se eu não me engano, aqui em Cuiabá. Em abril, se a gente parar para pensar, já nem é mais tão propícia a tanta chuva, né? Então, quando a gente fala de aquecimento global, é isso, é essa desregulação que faz no clima, né? A gente estava avaliando esse último inverno agora, que está terminando, os meses de julho e agosto aqui no Mato Grosso foram mais frios que o normal. Foram levemente mais frio. Então, por isso que eu falei, essa ilusão do aquecimento global, que vai ser sempre quente, não. O grande problema do aquecimento global é esse desregulamento. Tu está desregulando as condições normais do clima. Entendeu? Eu acho que esse que é a principal a inquietação do meio acadêmico, é entender essa desregulação. Mato Grosso abriga 3 dos principais biomas brasileiros, né? O Amazônia, Cerrado e Pantanal. E por isso tem um papel estratégico no enfrentamento das emergências climáticas. O avanço do desmatamento coloca em risco o funcionamento dos ecossistemas que regulam o clima, e o que mais prejudica esses biomas no estado, principalmente do ponto de vista climático. Tá. Bom, aí entra uma questão que ultimamente, vamos dizer assim, tem surgido, vamos dizer assim, nas mídias. Que pode derrubar a floresta amazônica, que não tem problema nenhum. O que na prática não é verdade. Justamente pelo contrário. Uma vez que a Amazônia suma ou desapareça, vai ser um grande problema para nós aqui no Mato Grosso, lá na região sul do Brasil. Porque o que acontece? Eu tenho um sistema de ventos que faz... Então, vamos começar assim, a região tropical recebe muita radiação solar, então aquece bastante. Tá? Então isso faz que a água dos oceanos evapore bastante para a atmosfera. Está aquecendo a água, então ela vai evaporar. Então eu tenho um sistema de ventos que pega toda essa umidade do Oceano Atlântico e transporta para dentro da América do Sul, na região norte do Brasil. Parte dessa umidade chove ali, então por isso que chove bastante na região norte do Brasil, e parte a floresta devolve, num processo que a gente chama de evapotranspiração. Então, o próprio processo de transpiração da floresta, ela acaba realimentando essas nuvens, tá? Que já vem lá do Oceano Atlântico. Então, esse sistema de ventos continua empurrando essa umidade continente adentro. Só que vamos chamar assim, por ironia do destino, a gente tem uma barreira física, que é a Cordilheira dos Andes. Então, essa umidade, ela não consegue transpor a barreira, a cordilheira. Então, ela é literalmente uma parede. Então, o que essa umidade faz? Bom, eu não consigo transpor, eu tenho um sistema de ventos que canaliza essa umidade aqui para a região centro-oeste e para a região sul do Brasil. O que até a gente costuma chamar de rios voadores. Tá? Então, parte dessa umidade vem aqui para o centro-oeste e parte dessa umidade vai para a região sul-sudeste do Brasil. Então, assim, dizer, a floresta amazônica pode ser derrubada? Bom, pode, mas que a gente vai ter um problema muito grande de falta de chuva a nível nacional, isso aí com certeza isso é certo, já é cientificamente comprovado. Tanto é que se a gente pegar o mapa mundi e olhar mais ou menos a faixa de latitude onde fica a região sul do Brasil, a única região do planeta que não tem deserto é ali a região sul do Brasil. É onde fica a mesma faixa de latitude, que é o deserto da Atacama, o deserto da Austrália, tem um deserto na África. Por quê? Porque eu tenho essa umidade vindo da floresta amazônica. Então, em questão do bioma amazônico, essa é uma questão importante. Então, assim, ele precisa existir para a nossa sobrevivência também. A questão do cerrado, o que a gente tem visto também, que de certa forma é um bioma que vem sendo bastante degradado, né? E de certa forma
tu tem uma ação do homem, que a gente chama de ação antrópica, e de certa forma ele é um bioma que responde muito rapidamente uma questão de falta de chuva. Ele sente muito rápido, tá? Então isso também gera uma certa preocupação. E quando a gente vem para o Pantanal, já tem estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostra que a vazão dos rios na região vem diminuindo nas últimas décadas. Então isso já acende, de certa forma, um sinal, um alerta. Bom, olha, isso aparentemente tem um sinal de mudanças climáticas em cima disso, né? Por que os rios estão diminuindo sua vazão? Por que estão perdendo intensidade, vamos dizer assim? Então, já tem sinais. Tá? Então, esses biomas, eles já estão nos mostrando, principalmente aqui no Mato Grosso, vamos pensar assim, né? Principalmente a questão do Cerrado, do Pantanal, né? E o bioma amazônico também não está muito atrás, porque acaba sofrendo uma pressão de expansão territorial muito grande, e isso, de certa forma, a longo prazo ou médio prazo, vai ter alguma consequência, principalmente em questões de precipitação. Qual que é a leitura, falando de quem não vê, os sinais estão aí, e quem não vê, quem não quer, qual que é a leitura do senhor sobre os negacionistas? Porque nós sempre vemos aí os negacionistas das mudanças climáticas, do aquecimento global, como que isso afeta a necessidade de políticas públicas e ações concretas no Brasil, sobretudo aqui em Mato Grosso, né? Bom, aí tem dois pontos, ao meu ver, né? O primeiro ponto, o negacionismo, ele meio que virou uma moda, vamos dizer assim, ultimamente, né? Parece que se tornou legal ser negacionista, tá? Legal no sentido assim, pô, eu sou diferentão, né? Mesmo com todo acesso à informação que a gente tem, a facilidade de leitura, mas enfim. E isso, de certa forma, quando a gente fala de mudança climática, inevitavelmente a gente acaba escorregando pro viés, porque, querendo ou não, isso envolve política. Isso envolve política, isso envolve medidas públicas. Sim. Então, dependendo, né, de qual visão que se tem, sempre vai ter o negacionismo. E aí entra o segundo ponto, que, ao meu ver, o meio acadêmico peca bastante. Por quê? Porque o meio acadêmico ainda, de uma forma geral, ainda fica muito limitado aos muros das universidades. São poucas as ações ainda, né? São poucas as medidas de tentar popularizar esse assunto. De mostrar, olha, realmente, olha, na ciência, a gente só pode afirmar uma coisa se tu consegue comprovar ela. Então, eu costumo brincar que às vezes eu vou em escolas, né, de ensino fundamental e médio, e eu falo para os professores que, bom, a minha geração para frente, meio que eu já perdi um pouco as esperanças de tentar sensibilizar. Então, eu tento apostar nas novas gerações que virão, porque, de certa forma, essa questão de degradação ambiental, de aquecimento global, é meio que uma herança que vai passando de geração para outra, né? Então, assim, bom, vou tentar amenizar, vou tentar já sensibilizar eles, ainda pequenos, que algo precisa ser feito, né? Então, assim, no meio acadêmico, dá para se dizer que mais de 95% dos pesquisadores, isso já foi mostrado também em artigos, que acreditam e comprovam que sim, tem um processo de aquecimento global e mudança climática. Nunca vai ter consenso, né? Nunca vai ter consenso. Então sempre vai ter uma minoria negacionista, seja por viés ideológico, por questão pessoal, enfim, seja o que for. Mas desde que tenha um debate saudável, né, que as partes consigam mostrar os seus lados, talvez sempre vai ter um meio termo a se chegar. É difícil ter consenso absoluto sobre um assunto, por mais óbvio que ele seja. Mas eu acho que cabe ao meio acadêmico e os tomadores de decisões tentar sempre contornar da melhor forma e chegar a um dominador melhor, que, querendo ou não, quando a gente fala de mudança climática, a gente fala de sociedade. E normalmente a parcela mais carente da sociedade é a que mais sofre, porque é aquela parcela da sociedade que vai morar em locais impróprios, é aquela parcela da sociedade que vai morar onde o rio alaga. Então, sempre acaba
estourando, vamos dizer assim, num linguajar mais simples, nessa parcela da sociedade. Então, enquanto essa informação não chegar nessa parcela da sociedade, a gente vai estar falhando ainda como cientista, como tomador de decisão, né? O senhor falou das próximas gerações, mas as próximas gerações são formadas por nós, né? Como que nós podemos tentar mudar essa realidade? Como cada um pode fazer a sua parte, né? Eu vejo que, de uma forma geral, tem ocorrido uma sensibilização maior sobre o assunto. Tá? Eu tomo como referência, eu posso me pegar como exemplo. Tá? Eu fui a escutar sobre mudanças climáticas, eu já estava fazendo minha pós-graduação, então eu já tinha quase 30 anos. Né? Tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a ouvir a falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global. O que eu percebo já, né, conversando com professores, com pessoas que trabalham em escolas, eu vejo que já é abordado em escolas. Então, ao meu ver, né, eu sempre sou um pouco otimista, eu já vejo isso como um avanço. Eu acho que é na escola que o aluno vai tentar compreender e perceber quão grave é isso. Uma vez que esse aluno entenda, bom, o planeta está num processo de alteração e eu preciso fazer minha parte, esse aluno ele pode levar essas ações para dentro de casa, caso a sua família não faça alguma coisa. Uhum. E às vezes, um simples fato da criança entender que tu precisa reciclar o teu lixo, para esse lixo não ficar à reveria e cair num curso d'água, parece pouca coisa, né? Mas já é um começo. Né? Se essa criança entender que ele não pode deixar uma torneira ligada uma manhã inteira lá para fazer o que ele quiser, que essa água tem uma finitude, ou que ele não pode ficar com a casa ligada o dia inteiro, porque isso tem um custo em cima de energia renovável. Então, acho que são ações, parecem pequenas, mas se tu começar a somar, eu acho que essa nova geração começa a ter essa compreensão um pouco melhor que a nossa e a geração antes que a nossa também. Um olhar sensível em cada ação, né? Porque toda ação tem uma reação. Nós estávamos falando, né, sobre a questão da janela do período de chuva. O senhor falou que a previsão, né, para este ano é que tende a chover até novembro. É isso, a partir de novembro. E aí tem uma expectativa, né, da super safra no fim de ano. Nós somos um estado do agro. Essa secura, ela já era prevista? O que os produtores de Mato Grosso podem esperar sobre o clima? Pode prejudicar a produção? Quando a gente fala de setor agrícola, a meteorologia é uma das partes que integram a engrenagem toda, né? De certa forma, esse atraso do período chuvoso nesses últimos meses já vinha sendo observado. Tá? Então, isso até então não tinha ou não tem nenhuma novidade sobre essa chuva, vamos dizer assim, atrasar de novo. Como a gente tem um intervalo de previsão, então a gente está agora início de setembro, então a gente consegue percorrer 4 meses para frente, mais ou menos. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como a próxima safra ela envolve ainda parte dos próximos meses, a partir de janeiro, eu diria que ainda é um pouco cedo arriscar, seria um palpite, né? Arriscar algum palpite de que o clima, pelo menos vamos falar da parte climática, irá colaborar com uma super safra. Falando da parte meteorológica, né? Então teria que ver com o agrônomo ou os outros setores que compõem a cadeia, mas eu acredito que esse possível atraso, vamos supor que as previsões se confirmem, que dessa chuva atrasar o seu início no estado, boa parte do estado, que então começa a chover de forma regular só em novembro, eu acredito que isso possa dar uma diferença lá na conta final. Né? Porque, de novo, que nem eu falei antes, isso acaba gerando uma dor de cabeça para o produtor, que ele vai ter que planejar, se remanejar. O que será que ele faz? Ele espera de fato a chuva se estabelecer? Ou ele espera a chuva estabelecer e aí depois ele não consegue entrar com o maquinário, porque aí está tudo muito molhado?
ou ele arrisca plantar, que eles chamam de plantar no seco, considerando que as chuvas vão iniciar em breve, então ele ganha algumas semanas ali. Então, na verdade, isso é um jogo meio que de xadrez e de alto risco, vamos dizer assim, né? Então, a sensação que eu tenho agora é que talvez esse atraso das chuvas tenha ou possa vir a influenciar na conta final. Se isso vai interferir numa super safra, bom, eu acho que ainda, né, ainda é um pouco cedo da gente fazer esse tipo de projeção, mas que pode, uma vez que se confirma essa previsão, acho que ela pode dar uma interferência sim. Como o senhor disse, o setor do agro já está preparado, né? Não é algo que vai acontecer de forma inesperada. E aí eu entro na questão de Mato Grosso, que Mato Grosso ainda não tem um plano estadual de adaptação às mudanças climáticas. Esse planejamento ele é indispensável, ainda mais em um estado onde a agricultura vai precisar responder às mudanças que estão acontecendo e vão acontecer no clima. O brasileiro, de uma forma geral, a gente é muito reativo, né? Geralmente a gente espera o problema acontecer para depois a gente ver o que a gente vai fazer com o problema. Deixa para depois, né? Um exemplo muito prático foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Se tinha ações antes, estaria mentindo se dissesse que não tinha, de planejamento, de resiliência, mas nada muito coordenado. Depois dos desastres de maio do ano passado, se formou, vamos dizer assim, grupos de trabalho específicos para evoluir. Talvez alguns exemplos, talvez Santa Catarina seja um estado que seja um bom exemplo de preparação, mas também esperou ou teve que ocorrer um problema de alagamentos sérios no estado para então tomar alguma atitude. Aqui, quando a gente traz para a nossa realidade aqui no Mato Grosso, né? Então, vai chegar algum momento que os tomadores de decisões, prefeitos, governo, né? Eles vão ter que sentar e começar a se organizar, talvez. O ideal seria, né, um mundo hipotético, desses planejamentos ocorrer antes. A questão de prevenção. Olha, quem sabe vamos nos reunir e estudar o que a gente pode fazer se parte de Cuiabá alagar. É necessário essa discussão, né? Não claro deixar para depois. Claro, eu acho que os tomadores de decisão da sociedade eles precisam se reunir. Literalmente quase que um plano de contingência. Ele falou, bom, se aquele bairro alagar, para onde é que eu vou levar essas pessoas? Ou como é que eu vou entrar naquele bairro para socorrer as pessoas? Então esse tipo, eu não sei, aí pode ser ignorância minha, mas eu não sei se Cuiabá ou o estado tem esse tipo de planejamento, né? Não sei, eu estou chutando. Nós estamos vendo aí também um preparo maior em relação às queimadas, né? Depois que nós sofremos... Também, exato. Em 2020, né? Foi 20, 21. Foi severa, né? As queimadas aqui no estado, no Pantanal, enfim. Mas, de novo, a gente tem que ser reativo, teve que acontecer aquele problema de seca no Pantanal para começar a tomar algumas atitudes mais, vamos dizer assim, coordenadas. Que sempre tem algumas ações, mas muito isoladas às vezes. Então, tu precisa coordenar, tu precisa integrar esses grupos. Então, por exemplo, o que eu estava falando lá da região sul, lá em Pelotas, onde eu estou morando, o que aconteceu? A gente parte da cidade ficou alagada, então o que aconteceu? Nós reunimos o meio acadêmico, né, diferentes cursos de diferentes áreas, meteorologia, recursos hídricos, matemática, cartografia, economia, né? Os agentes públicos, bombeiros, defesa civil, as forças armadas, a prefeitura, enfim, todos sentaram na mesma mesa e começaram a se organizar. Tanto é que a gente, até hoje, né, mais de um ano depois, pelo menos uma vez por mês, normalmente sempre a última sexta-feira de cada mês, um representante de cada um desses setores se reúne para conversar. Olha, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que precisa fazer. Então, eu acho que esse tipo de discussão que cada vez mais se faz necessário. A gente precisa criar o hábito de se programar, né, de se preparar. A mudança climática não tem como evitar ela.
não tem como evitar que um bairro vai ser alagado, né? Tu pode ter medidas para tentar mitigar isso, para amenizar isso. Mas tu só consegue fazer isso se tu te preparar antes. Depois tu vai ter que só esperar as consequências, né? Quais que são os passos que Mato Grosso pode adotar para criar um plano de adaptação eficaz, integrado, até com a agropecuária e também, né, já pensar, né, essa ação antes, né? Eu acho que tem 2 pontos bem importantes a serem atacados, que nem tu falou. Um é em relação às queimadas. Então a gente tende a ter períodos secos cada vez mais intensos. Então, inevitavelmente, a gente vai estar mais propício, e isso é um dos cenários que se projeta para o futuro, que a gente chama de clima de incêndio, propício a incêndio. Por quê? Porque eu vou estar lá com baixa umidade, altas temperaturas, então eu tenho matéria orgânica, então eu tenho uma ignição para isso. Então, de certa forma, os agentes que atuam nesse setor ou nessa área precisam se reunir. E a outro lado da moeda é justamente quando começa o período chuvoso. A questão de planejamento urbano, né? Como é que é a estrutura das cidades. Por mais que tenhamos cidades aqui no estado que são planejadas, mas será que elas estão planejadas para receber um volume maior de chuva? Será que elas estão preparadas para receber numa tarde, sei lá, 50, 60, 70 milímetros de chuva em poucas horas? Então é esse tipo de pensamento que tem que começar a ter. Então é sempre os extremos, né? Seja ele por falta de chuva ou por excesso de chuva. É que é isso que é o problema. É isso que gera dor de cabeça nos setores como defesa civil, prefeituras, né, e órgãos que estão envolvidos com isso. Então, no momento que as cidades se organizarem de forma séria, chamar pessoas capacitadas para isso, que isso não seja algo de viés político, mas sim técnico, né? Eu acho que as cidades têm uma grande possibilidade de, pelo menos, se preparar. Bom, tu não vai evitar que chova 70 milímetros, mas tu, pelo menos, tu pode estar melhor preparado para isso, né? Evitar uma tragédia, né? Exato. Quais exemplos de boas práticas de adaptação que já existem em outros estados? Então, eu vou dar um exemplo mais prático que nós estamos fazendo. Tem uma cidade do interior lá do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas, uma cidade de 15 mil habitantes, uma cidade pequenininha, chamada de Pedro Osório. Essa cidade ela tem um grande rio que passa ao lado da cidade. E frequentemente essa cidade ela é afetada por transbordamento desse rio. Então o que a prefeitura fez? Então nos chamou como universidade para um projeto onde a gente fez todo o mapeamento da cidade por drone. Então foi feito esse mapeamento por drone e também foi feito o mapeamento do rio. Então, né, por um instrumento que a gente chama de ADCP, como se ele fizesse uma radiografia do rio, do relevo do rio. Então a gente tem uma estrutura completa. A gente tem como é que é o rio na sua calha, que a gente chama, e tem toda a sua volta como é que é o terreno, as elevações, se tem árvore, se tem casa. Então por isso que a gente precisa da hidrologia, tá? Tendo isso em mãos, a gente vai para a parte da modelagem. Da modelagem matemática que a gente chama. O que acontece? Então vai o pessoal da matemática modelar esse rio. O que é modelar o rio? Tentar representar, por exemplo, choveu 300 milímetros em poucos dias em algum lugar desse rio, na cabeceira do rio. Então esse rio vai subir, ele vai transbordar. E aonde ele vai afetar na cidade? Então isso, claro, a gente está dando um exemplo que uma cidade do interior se organizou. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque é uma cidade que economicamente dispõe de muito menos recursos de uma grande cidade ou uma cidade de médio porte. Então, se tem medidas vamos pensar assim, de boas práticas de prevenção. Então, esse até foi um evento que eu participei agora na segunda-feira dessa semana, que a gente entregou esse produto. E o prefeito, ele ficou assim, bom, a partir de agora eu consigo fazer um planejamento da cidade.
A partir desse ponto, eu não posso permitir que se construam casas, que se façam lotes ou que se abram ruas, porque é uma área suscetível a alagamento com X frequência. Ou se ocorrer uma chuva de X milímetros, no intervalo de tempo X, essa rua aqui ou essa região vai alagar. Então, isso é um exemplo de boas práticas, né? De tentar se organizar. Então, as cidades, eu acho que tem outra cidade, eu acho que se não me engano é São Paulo, que tem esse tipo de estrutura. Claro, uma cidade muito maior. Então, as cidades, mesmo que sejam de formas ainda isoladas, mas elas estão começando a perceber que elas precisam investir, que é muito mais barato tu investir nesse tipo de estudo do que depois tu ir lá tentar remediar o problema ou ter que, né, pedir recursos para tentar recuperar aquela área. Né? Então, são algumas medidas que, ao meu ver, são exemplos práticos que vêm sendo aplicados e que aparentemente não, mas que com grande possibilidade de êxito e aplicação prática. Né? Ao meu ver, o que é importante? A gente precisa, primeiro, parar de negar que mudança climática não existe. Ela existe, o aquecimento global ele existe, ele não é uma questão política, tá? Ele é uma questão ambiental, uma questão de sociedade. Eu acho que nós precisamos cada vez mais, pensando como sociedade, entender isso, né? O meio científico ele não trabalha com achismos, eu acho. Eu sempre falo assim, o meio científico, se tu tem uma teoria, tu precisa comprovar essa teoria. E as mudanças climáticas já são comprovadas. Tá? Se a gente pegar nos últimos, desde a Revolução Industrial lá em 1880 para cá, mais de 100 anos, se a gente parar para olhar assim, os 10 anos mais quentes, todos eles estão a partir de 2010. Ou seja, os 10 anos mais quentes estão nesses últimos 15. E provavelmente 2025 vai entrar, 2026. Então não é um processo que vai... Esse processo de aquecimento não é um processo que vai mudar, infelizmente, tão rápido. Mas quanto mais tempo a gente demorar para se conscientizar e tomar alguma medida, mais difícil vai ser de tentar estabilizar isso futuramente. Né? Então acho que esse tipo de consciência que as pessoas precisam botar na cabeça, que é um problema nosso, não é um problema só teu, não é só meu, não é só do vizinho, não, é de todos. De alguma forma, nós vamos ser impactados, seja na produção de alimentos, seja na questão de abastecimento de água, pelo estresse que gera essas ondas de calor, né, o excesso de chuva. Saúde, né? Na saúde. Então, também é uma área dentro da meteorologia que vem crescendo muito, que é entender como as mudanças climáticas afetam as pessoas. E aí eu estou falando isso fisicamente, mentalmente, né? Porque a questão de poluição do ar, tem toda a questão respiratória, o quanto isso impacta no setor da saúde pública. Então é bem mais complexo que simplesmente dizer que está aquecendo e vai chover ou não vai chover. Não, tem todo um desdobramento por trás disso. É um problema de todos. De todos. O senhor falou aí, né, desde 2010 tiveram mudanças mais significativas. Ou seja, são mais de 15 anos, quase mais de 15 anos, né? Já vai ultrapassar aí. Cuiabá, Mato Grosso, pode se tornar inabitável? Olha, inabitável eu diria que é um pouquinho forte o termo, né? Mas eu diria que eu morei em Cuiabá e agora eu tô voltando depois de alguns anos. Tem uma questão de adaptação. Quando eu cheguei ontem aqui, eu pensei, poxa, como é que eu consegui me adaptar aqui, né? Tô morando em Pelotas, extremamente fria, extremamente úmida. Como é que eu consegui morar aqui em Cuiabá por quase 3 anos, vamos dizer assim? Então tem a questão de adaptação. Tá? O que é o problema? Vamos pensar assim que o ambiente continua aquecendo. Quem mais sofre são as faixas etárias que estão nos extremos da vida. Ou seja, os recém-nascidos e os idosos. Então, esse é o problema. Então, a criança sofre por questão de desidratação, assim como o idoso também. Desidratação, né? Tu está tendo um ambiente super seco, muito quente. E
quando a gente olha mais essa parcela dos idosos, já é uma faixa da população mais sensível, né? Já mais suscetível. Então, eu acho que essa é a nossa preocupação é com os extremos da população. As crianças e também, mas principalmente, os idosos. E tem até um artigo que saiu, e geralmente eu uso ele nas minhas aulas, que assim, os nossos avós provavelmente enfrentaram uma grande seca e um grande episódio de chuva ao longo da vida. Os nossos pais, eles devem ter passado por 2 episódios de seca, 2 de chuva. Nós vamos passar por 3, a próxima geração por 4, assim. Então é isso que chama a atenção. Grandes secas e grandes episódios de chuva sempre ocorreram, tá? Eu cresci o meu avô falando que a década de 40 foi extremamente chuvosa. Então, isso às vezes eu escuto, mas, poxa, sempre choveu da forma que chove hoje. Ok, ninguém está negando isso. O que nós estamos chamando a atenção agora é que a frequência de ocorrência desses fenômenos vem aumentando cada vez mais. É o exemplo da panela que eu falei antes. Se o fogo está baixinho, tu vai ter uma bolha aqui, uma bolha lá. Uhum. Agora, se tu aumentar o fogo, o que acontece? Tu começa cada vez mais bolhas, mais eventos extremos ocorrendo. Então, essa a grande preocupação hoje no mundo científico. É entender não só como está ocorrendo essas mudanças climáticas, mas ver o que pode acontecer se essa frequência ficar cada vez maior. É não normalizar, né? Exato. O problema é achar que é normal, que todo ano é assim. É não normalizar. Mas é isso. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos que acompanharam o programa. Fique ligadinho nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.